Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Investe e hoje mais uma análise de resultados do quarto trimestre de 2021 e dessa vez da M Dias Branco, por votação do pessoal do nosso grupo. Então, se você não está no nosso grupo, já aproveita, entra no nosso grupo. Lá a gente leva as votações e o pessoal decide que conteúdo que vem aqui para o canal do Gerando Alfa, beleza? Também dá like nesse vídeo se você está gostando do nosso acompanhamento de resultados, para a gente saber que o vídeo está legal, que vocês estão gostando do que a gente está trazendo aqui. Se inscreve também no canal para você não perder esse e os próximos vídeos. Ainda nessa semana eu vou fazer análise dos resultados da Tupi, que foi a outra vencedora da votação do nosso grupo. Dados e recados, vamos para análise. Bom, pessoal, e lembrando que eu vou focar aqui no que eu julgar mais relevante na apresentação da empresa. Um resumo rápido aqui sobre a M Dias, para quem não conhece, a M Dias ela é líder na fabricação e venda de massas e biscoitos. Então ela é dona de marcas bem relevantes como a Adria, a Isabela no Nordeste, a Piraquê aqui no Sul. Então ela é uma empresa com muitas marcas e trazendo um pouco de contexto do momento que está acontecendo agora, a M Dias ela é uma empresa que tem receita em real, majoritariamente, mais de 95% da receita da empresa é aqui no mercado interno, no Brasil, porém os custos dela são em dólar, né? Os principais custos dela são em dólar, que são os custos da matéria-prima para fabricar essas massas de biscoitos, que são o trigo e o óleo de palma. E a gente viu que, por conta do aumento do dólar, né, devido a todas as questões que aconteceram nos anos de 2020 e 2021, a empresa tem tido uma pressão nos custos muito fortes, né? Mesmo quando a gente olha trimestre a trimestre, comparando o quarto TRI de 2020 versus o quarto T 2021, ela teve um aumento no custo médio aqui da aquisição do trigo de quase 25%, né, 24,3%, e no óleo de palma de 55%. Então é muito difícil uma empresa conseguir ter um resultado muito bom quando os custos dela estão subindo 25%, 50%. E isso 4T20 versus 4T 2021. Durante o ano de 2020 já teve um aumento muito forte. Né? Então, esse é o contexto da M Dias. E dado esse contexto, a empresa ela tem que tomar alguma atitude para ela tentar proteger o resultado dela ou melhorar o resultado dela. E a gente vai ver qual foi a atitude que a M Dias tomou para ela tentar se proteger ou ganhar nesse cenário. Né? E a estratégia da M Dias ao longo de 2021, que eles deixaram muito claro, é que eles queriam proteger as margens da empresa. Então a ideia da M Dias era, como eles são líderes no mercado, foi repassar preço, repassar esses custos para os clientes deles, né, no mercado, na ponta final, na esperança de que eles iam manter as margens controladas e esperar passar essa crise e depois eles iam ter uma outra estratégia. Fazendo isso, eles estavam cientes de que eles poderiam perder market share no curto prazo, né? Então a empresa decidiu realmente sacrificar market share. A M Dias tinha mais ou menos 35, 36% de market share ali em 2019, 2020, e ela imaginou que poderia perder market share, mas manteria a margem. Então a gente vê aqui que ela tem tido um aumento bem forte de preço médio dos produtos dela, saindo de R$ 4,10 no fim de 2020 para R$ 4,90 no final de 2021. Isso quando a empresa traz aqui 2020, né? Ao longo de 2020, o preço médio dela era mais próximo de R$ 3,50, para vocês terem ideia do salto que ela teve. Fora que ela também está focando em trazer e lançar produtos com maior valor agregado, produtos realmente mais caros, produtos mais caros de fazer e também mais caros de vender no mercado. Então, a gente vendo que a empresa teve esse repasse de preços, né, e assim, a empresa teve um repasse de preço bem expressivo, que não foi acompanhado pela concorrência dela. Né? Então, ao longo de 2021, os concorrentes da M Dias não estavam repassando o preço da mesma forma que a M Dias, então os concorrentes da M Dias provavelmente optaram por uma estratégia de ganhar market share. Então, quando a gente vê aqui que ela teve um repasse forte de preços ao longo do ano, isso justifica um aumento da receita que ela teve. Então, a empresa, ano contra ano, conseguiu proteger a receita dela. Né? Então, ela teve até um ganho de receita pequeno, mas um ganho de receita de 8% ano contra ano. Mas quando a gente olha aqui as receitas no trimestre, a gente vê que alguma coisa aconteceu aqui no final de 2020 e no início de 2021, que a empresa teve um impacto muito forte da receita. Né? A receita caiu bem fortemente aqui, quase 50%, se a gente comparar o terceiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, a empresa teve um impacto muito forte na receita. Isso aconteceu porque a empresa
No quarto trimestre de 2020 foi quando ela decidiu fazer o repasse de preços e ela fez todo de uma vez e de uma forma muito forte, no quarto T e no primeiro trimestre de 2021. Então ela repassou o preço muito fortemente de uma vez só, numa estratégia que, ao meu ver, né, na época não foi acertada. A gente já estava vendo a inflação muito forte no Brasil chegando e a empresa decidiu repassar de uma vez só na ponta final o custo, né, o aumento de custos que ela estava tendo. E aí os clientes dela começaram a trocar os produtos dela pelos produtos não só da concorrente, mas produtos substitutos. Em vez de a pessoa comprar um biscoito, ela comprava um bis, ela comprava um outro chocolate. Então ela teve essa queda na receita muito forte. Esse movimento fica mais fácil da gente visualizar quando a gente olha os volumes de venda, porque a receita ela pode ser mascarada aqui por um aumento de preços, mas o volume de vendas não tem como você não ver que a empresa teve essa perda de vendas, né? Então, era uma empresa que tinha lá em 2020 um volume de vendas assim médio de 450 toneladas, e aí ela 1.000 toneladas, e aqui ela teve uma queda no final de 2020, quando ela fez esse repasse de preço no quarto T, caiu para 416, e no primeiro trimestre de 2021 caiu ainda mais para 356. Então, é uma empresa que teve uma queda de volumes aqui no ano de 14% ano contra ano, né? Ela chegou a quase 2.000 toneladas em 2020 e caiu para um nível menor do que 2019. Então, isso aqui é bem negativo, porque a empresa que não consegue vender, ela não consegue diluir os custos fixos dela, os custos das fábricas, os custos gerais, administrativos, os custos de vendas. Então, não sei se foi a estratégia mais acertada da M. Dias fazer isso. E outra questão, né, quando a gente compara aqui ao melhor momento de 2020, a queda é mais forte ainda. No segundo trimestre, terceiro trimestre de 2020, quando ela teve níveis de volume de venda muito fortes. E aqui é uma coisa que eu vou apontar para vocês, é a falta de transparência da M. Dias, que eu vou apontar mais de uma vez aqui nessa apresentação de resultados. Lá em 2020, a empresa dizia que ela não percebia no volume de vendas um ganho decorrido do auxílio emergencial que foi liberado pelo governo, que isso não estava impactando positivamente as vendas dela. E aí a gente se percebeu ao longo de 2021 que realmente isso tinha sido sim um impacto positivo, mas lá em 2020 a empresa não falava isso. Então, isso são pequenas coisinhas que a M. Dias vai fazendo, eu vou apontar outras aqui no resultado, que acabam incomodando um pouco na questão de governança. Vamos continuar na análise. Então, a empresa, como ela mesma já sabia, né, ela sacrificou market share no curto prazo para manter a margem. Então, a gente vê que é outra questão aqui que me incomoda, a falta de transparência, que a empresa fala, né, que ela teve uma recuperação de market share no curto prazo. Não foi recuperação de market share, ela está tentando enganar os investidores que talvez não acompanhem a empresa há muito tempo, mas a M. Dias ela já chegou a ter 38%, 37%, 36% de market share. Então não teve uma recuperação aqui, a empresa ainda está em nível de market share muito abaixo do melhor nível onde ela já esteve, e mesmo que a gente compare ao longo do ano de 2020, em 2020 ela chegou a ter 34%. Então, como ela não traz aqui, né, se ela trouxesse o segundo trimestre, o terceiro trimestre, ficaria mais fácil do investidor olhar e ver que a empresa realmente tem perdido market share. Então a M. Dias não está recuperando, ela parou de perder, o máximo que a gente pode dizer no quarto trimestre de 2020, mas recuperar ela não está recuperando. Outra questão interessante aqui é que a M. Dias ela separa a estratégia dela em regiões de defesa, ou seja, aquelas regiões onde ela já tem um market share bem consolidado, ela tenta defender, e aquelas regiões onde ela não tem um market share tão forte, principalmente no sul, ela tenta atacar, né, com alguma aquisição ou com uma estratégia de venda mais agressiva. E o que a gente vê é um movimento bem estranho, porque na região de defesa ela está ganhando mais market share do que na região de ataque, e deveria ser completamente o contrário. E o que aconteceu aqui, na realidade, é como ela teve um 2020 de queda e de perda de market share, ela está simplesmente tentando voltar ao patamar anterior, então ela não está ganhando market share, né, como a gente viu aqui. Ela não chegou nem ao mesmo patamar de 2020. Então, aqui não foi ganho de market share. Eu acho que por uma questão de transparência, a empresa deveria comparar com 2019. Então, se ela tivesse comparado aqui com 2019, a gente veria que ela teve, na verdade, uma perda de share, tanto na região de defesa quanto na região de ataque. Então, mais um ponto aí para a falta de transparência da M. Dias. Bom, então a M. Dias ela tomou essa atitude de perder market share no curto prazo, reduzir os volumes e ter uma queda de receita no início do ano,
com a expectativa de manter manter as margens controladas, né? Uma empresa um pouco mais conservadora, uma empresa que não queria arriscar na crise e queria manter as margens de lucro dela saudáveis. Mas será que ela conseguiu esse objetivo que ela queria no início do ano? Quando a gente dá uma olhada aqui nas margens e comparando contra ano, a gente vê uma queda de margem bruta. Então a empresa não conseguiu manter a margem. E ela até assume isso aqui. E ela fala que por um aumento do preço das commodities, isso é verdade, não tem como ela controlar isso, mas ela teve uma diminuição no volume. E essa diminuição do volume foi proposital. A própria empresa está optando para ter um volume de vendas menor. E como eu falei para vocês, quando uma empresa não consegue vender, que é o que está acontecendo com a M Dias, né? Para vocês terem ideia, hoje a M Dias ela só utiliza 60% das fábricas dela. Os outros 40% estão parados, né? Então ela não consegue diluir bem os custos e ela tem uma queda na margem por conta disso. Então quando você tem uma estratégia de reduzir a sua venda, não tem como você manter margem. Então é uma estratégia que reduz a sua venda, você perde market share e você perde margem também. Então, ao meu ver, né, na época critiquei bastante essa decisão da M Dias, até o momento não se mostrou acertada. Né? Um ano pode ser realmente curto prazo, mas eu acho que realmente eles erraram, perceberam isso justamente porque agora no quarto trimestre de 2021 e no início de 2022, a gestão já falou que não vai fazer mais um repasse de preço tão acelerado, vai fazer um repasse de preços mais dividido ao longo do ano, que é o que deveria ter sido feito no ano de 2021. Então, ao nosso ver aqui, né, se você agora fica mais fácil de analisar, a empresa teve um salto de preço médio muito forte, teve uma queda nas vendas, uma queda que não foi refletida na receita até que subiu um pouco ano contra ano, quanto a gente viu, mas não conseguiu manter a margem bruta. Então, é uma empresa que perdeu em todas as pontas, no nosso ver. A M Dias, né, como eu falei, é uma empresa bem conservadora, então, no momento da crise, que era um momento onde aqui, a gente aqui no GA, a gente gosta de umas empresas mais atuantes, mais ativas. Então, a gente tinha expectativa de que a M Dias poderia aproveitar da crise para sair mais forte da crise. Talvez fazer uma aquisição, fazer algum movimento atacando a concorrência para ganhar market share. E o que a gente viu foi a única atitude assim, de ataque da M Dias ao longo dessa crise foi a aquisição da Latinex, né, dona dessas marcas aqui, mas é uma aquisição que não é muito relevante, representa menos de 3% do valor de mercado da M Dias, não é isso aqui que vai fazer alguma diferença para a M Dias ao longo de 2022. É legal, é interessante entrar no novo mercado, mas é muito pouco. E a impressão que fica é que a M Dias perdeu uma oportunidade de sair melhor da crise. A gente viu várias empresas aí saindo melhores da crise. A Arezzo se transformou na crise, a Movida se transformou na crise, e a M Dias ela saiu igual ou pior, é o que dá para falar da M Dias, mas melhor ela não saiu não. Pelo menos da porta para fora. O que a gente tem acompanhado da M Dias é que ela da porta para dentro, da parte operacional dela, ela está indo muito bem, mas a porta para fora de vendas, estratégia de marketing, market share, ela não está conseguindo ser tão bem quando ela está saindo da porta para dentro. E continuando aqui falando dessa questão da M Dias ser uma gestão mais conservadora, né, a gente vê que é uma empresa praticamente sem dívidas, com dívida líquida aqui sobre EBITDA de 0,2 vezes, então basicamente em 2 meses aqui de EBITDA ela paga a dívida dela, uma empresa que nunca teve muita dívida. E aqui o ponto positivo da M Dias tem sido, né, nos últimos anos, na realidade, tem sido, como eu disse, o que ela faz da porta para dentro. Então os programas de eficiência, a verticalização que ela conseguiu atingir um nível bom de verticalização. Então é uma empresa que está conseguindo reduzir despesas, está conseguindo melhorar a parte operacional dela. Então a gente vê uma queda aqui nas despesas administrativas e com vendas em relação à receita líquida, uma queda bem positiva, uma queda das despesas com venda, uma queda das despesas administrativas. Porém isso me faz pensar que será que essa queda aqui está valendo a pena? Porque ela está perdendo venda, né? Ela está perdendo volume. Então talvez é um ponto positivo, mas eu prefiro que uma empresa gaste mais com vendas se ela for vender mais, né? Então, isso aqui é um ponto que a gente precisa acompanhar nos próximos anos, se ela simplesmente não está cortando despesa sem pensar nessa questão de manter e ganhar venda e ganhar share, né? Que é o que uma empresa deveria fazer no longo prazo. Falando das atitudes aqui da porta para dentro, que eu acho bem interessante de destacar, né? Como eu disse para vocês, que a M Dias tem tido uma boa gestão da porta para dentro. Então ela está com estratégias de marketing bem interessantes com a Piraquê, está fazendo parcerias com vários marketplaces,
com bis, com Americanas, com Submarino, para vender os produtos dela online. Tem tido um ganho interessante no mercado externo, embora como a gestão é bem conservadora, eles não fizeram nenhum grande movimento ainda para o mercado externo, então estão indo bem lentamente para o mercado externo, mas é positivo. Uma otimização dos SKUs, né? SKUs basicamente é a quantidade de produtos que ela fabrica e vende. Então ela teve uma redução bem forte de vários produtos que ela vendia e que não geravam uma margem muito boa para ela, então ela cortou esses produtos, é uma coisa também positiva. Ela está refazendo, né, reorganizando a parte logística e fabril dela, né, fechando umas fábricas, melhorando a logística em alguns cantos do país e fez um redesenho organizacional com a ajuda de uma consultoria especializada que ela tem a expectativa de ter um ganho anual de 80 milhões de reais pelos próximos anos, né? Então, com economia, por conta desse redesenho organizacional. Então, da porta para dentro, a M Dias tem sim se mantido uma empresa eficiência, com foco aqui em produtividade, porém ela não tem conseguido vender, então isso aqui acaba ficando em segundo plano na nossa visão. A empresa aqui no ano de 2021 teve uma questão de caixa operacional bem positiva por conta dessa administração da porta para dentro, né? Então ela fez uma administração de estoque muito boa, que fez com que o fluxo de caixa dela terminasse o ano num nível recorde aí que a gente não tinha visto faz alguns anos já, na MDias, se não me engano, só em 2016 ela chegou perto de ter um fluxo de caixa mais próximo assim de 1 bilhão. Então é um ponto positivo, mas ao meu ver também não justifica o ano negativo que ela teve em 2021. E aqui eu trouxe os destaques aqui da empresa, né? Como a empresa a M Dias não trouxe na apresentação dela informações sobre o lucro dela, né? Por que será? É mais um ponto aí para a falta de transparência da M Dias, que não trouxe o lucro lá na apresentação, pelo menos eu não localizei. Porque ela teve uma queda no lucro anual aqui de 33%. Então, a gente, começando aqui do início da DRE, né, olhando contra a empresa, teve um ganho de receita, como a gente viu, como ela repassou os preços muito fortemente, ela teve um ganho de receita. Mas depois do ganho de receita não tem mais nada de positivo na DRE. A empresa teve quedas fortes aqui de volume de vendas total, de quase 15%, queda no market share, queda no lucro líquido, né, queda no EBITDA também, a margem piorou. A dívida da empresa não preocupa, mas também é um ponto negativo, porque a empresa não está tomando nenhuma atitude de ataque na crise, que é o melhor momento. Ela poderia comprar algum concorrente que estava mais fragilizado, ou fazer como a Camil tem feito, né, de entrar em novos mercados para reduzir a dependência dela do trigo e do óleo. Então, ao nosso ver, por mais que o caixa seja bom, a empresa tem um caixa sólido no momento da crise. A gente prefere aqui empresas mais agressivas, empresas que saíram da crise melhores, né? E gerou aí, e teve um caixa operacional bem positivo aqui, mas que não consegue justificar aqui toda a parte negativa do ano de 2021. Bom, e partindo aqui agora para a nossa conclusão do resultado anual da M Dias, tá? A empresa segue impactada pelo aumento nos custos do trigo e do óleo de palma, porém, na nossa visão aqui, o resultado da empresa no ano foi negativo. Mesmo com esses aumentos do custo, ela poderia ter tido uma atitude, uma estratégia que fosse positiva para ela, que ela tivesse ganhado mercado, que ela conseguisse recuperar os volumes de venda. E como isso não aconteceu, no nosso ver, foi um resultado negativo. Mesmo com o ganho de eficiência, que a gente tem visto que a M Dias tem conseguido ganhar eficiência, e com o aumento da receita, isso não compensou a perda de market share e a perda de volumes, e também a dificuldade que a empresa tem tido para vender, né? Somente 60% da capacidade total instalada da M Dias está em utilização, e isso está acontecendo porque a empresa não consegue vender. E uma empresa que não consegue vender, é muito difícil com que ela consiga trazer melhores resultados, né? A M Dias precisa vender para ela trazer melhores resultados no futuro. A gente viu que é uma empresa com uma gestão bem conservadora e com balanço sólido, então a gestão da M Dias, eles não vão fazer grandes movimentos, pelo menos é o que eles falam, né? Eles vão fazer grandes movimentos que trariam um risco maior para a empresa, tomar dívida ou trazer mais alavancagem, ou fazer uma aquisição no exterior com dólar com valor muito alto. Então, uma gestão bem conservadora com balanço sólido. Então, se você gosta desse tipo de empresa, de uma empresa mais conservadora, com pouca dívida, talvez seja uma empresa para você. E aqui a gente traz que o 2022 da M Dias vai ser bem desafiador, né? A gente já está vendo que a questão da Ucrânia e da Rússia já tem elevado novamente os preços, principalmente do trigo.
Então, a M Dias vai ter um ano bem desafiador se ela continuar com essa estratégia de sacrificar a venda dela em prol de margem, que a gente viu que, pelo menos até o momento, ela não conseguiu atingir aí os objetivos que ela tinha. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa like aqui nesse vídeo pra gente saber que vocês estão gostando. Comenta aqui embaixo se você está gostando da M Dias, se você achou que o resultado dela foi bom, se o resultado dela foi ruim. Uma coisa que eu ouvi bastante quando saiu o resultado da M Dias foi que o quarto trimestre de 2021 não foi tão ruim assim, né? Que a empresa teve um quarto trimestre até que bom. E o que eu digo para vocês é que a gente tem na nossa carteira que pensar que a gente precisa ter o máximo de melhores empresas possível no longo prazo. Tem tanta empresa entregando resultados muito bons, você realmente precisa ter na sua carteira uma empresa que está tendo um resultado que não é tão ruim assim. Então, é uma reflexão aí que eu acho que vocês, quem tem M Dias na carteira ou quem pensa em colocar M Dias na carteira, poderia fazer para ver se realmente vale a pena ter uma empresa que está passando por uma situação tão difícil na sua carteira. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até o próximo vídeo.